border ele tem uma relação extremamente disfuncional, aderindo no outro como se fosse o outro a salvação da vida. Isso nunca dá certo. Tratamento do borderline, né, gente? Hoje a gente está fazendo como é que eu vou dizer? Estamos fazendo um de A a Z, falando sobre tudo aí que a gente pode ter. O tratamento do borderline, primeiro, tem que ser feito com uma equipe multidisciplinar, preparada e que tenha o desejo e que tenha no paciente o desejo de mudança real, de querer se entregar. E também que seja uma equipe que conheça muito de border, tenha empatia, sensibilidade para compreender que às vezes esse border vai te amar e às vezes vai te odiar, mas não é nada com você, na realidade é muito mais com ele, é com ele essa estabilidade. Então já vi muitos médicos, muitos terapeutas falarem: eu não quero tratar border nunca, eu quero distância. Olha, ok, é a opção dessas pessoas, façam, mas eu só posso atribuir isso à ignorância, ao não conhecimento, ao não entendimento e também a uma vaidade, porque assim, difícil tratar border, porque muitas vezes ele vai ser mal educado com você, muitas vezes ele vai testar os seus limites, vai testar a sua dedicação. Então, eu acho que a gente tem que rever nossos conceitos de cuidar do outro, porque a gente não pode querer ser agradado como médico, nós temos que ser veículo de tratamento, de transformação da pessoa para o que ela puder ser de melhor. As etapas do tratamento, né? Primeiro é a aceitação, é o conhecimento, é a informação. O border ele tem que entender quem ele é, como o cérebro dele funciona, como são as suas disfuncionalidades. Ele tem que entender de si para que ele possa ser agente ativo da sua mudança. Ninguém vai poder mudar. Não adianta, o remédio não vai fazer isso pelo border, tá? Apoio técnico, ou seja, uma equipe bacana. Terapia medicamentosa? Teremos, mas não é a solução, é o alívio. A gente vai ver no curso que tanto a dopamina quanto a serotonina, a noradrenalina, a adrenalina estão muito alteradas e a gente, às vezes, usa de medicações para melhorar, por exemplo, esse padrão da serotonina, diminuir a irritabilidade, diminuir a instabilidade, diminuir a impulsividade, até para que ele possa fazer o que realmente é o grande tratamento, que é a terapia. É esse autoconhecimento e essa vontade de mudar e de controlar essa hemorragia emocional que acaba controlando a vida deles de maneira bastante desagradável para eles também. A psicoterapia, a gente fala em TCC e a melhor não é nem a TCC é muito boa, com certeza, mas seria uma variante da TCC, que é a terapia dialética comportamental. Ela se mostra realmente a melhor e a gente do curso vai ter um capítulo só falando sobre a dialética e por que esse casamento tão feliz para o tratamento do borderline. Vai ser com a doutora Fabiola, tá? Não perde. E terapia de grupo. A terapia de grupo até existe no border, mas é importante que tenha um mediador, é importante que a terapia de grupo seja para troca de experiências positivas e não trocas negativas, porque isso pode contagiar o grupo de uma maneira muito ruim. Então é preciso ter alguns critérios para se ter um grupo de border para que ele seja efetivo. Eu diria que o grupo funciona mais para os casos leves, né, ou moderados. Os graves, eles precisam, de fato, de uma terapia individualizada até eles poderem ter essa maturidade, esse conhecimento, esse autoconhecimento, para que ele possa frequentar um grupo de forma harmônica. Tem um grupo que eu chamo MADA, que é Mulheres que Amam Demais, Anônimas, que eu gosto muito. Você vai falar assim: Bia, mas é um grupo para borderline? Não, não é um grupo para borderline. Mas é um grupo que trata mulheres que se apegam, que dependem de homens. O importante é que todo mundo entenda que relacionamentos afetivos devem ser saudáveis, devem fazer a gente crescer como pessoa, crescer como ser humano. O MADA, muitas vezes para mulheres que não têm recurso para terapia, é muito interessante porque eles apresentam e ajudam a lidar com transtornos que a gente vê ocorrer demais, principalmente relacionado às relações afetivas, interpessoais, geral. E para o border isso sempre é o seu maior
desafio, tá? A gente vai ver também, que eu acho muito interessante, que as pessoas falam assim, o grande problema do border são as relações. Eu acho que todo ser humano tem o desafio de ter boas relações, não só com quem a gente quer se colar ou quer se viver, mas também com todo mundo. Se a gente puder ter melhores relações, o mundo todo ganha com isso. E aí você vai falar assim, mas o que o border tem para ensinar para a gente? Tudo. Tá? Porque talvez a gente aprenda muito mais com o que a gente não deve fazer do que com o que a gente deve fazer. As pessoas mais bem-sucedidas na vida tiveram nos seus erros os momentos de melhor aprendizado. E quando eu digo que as pessoas falam assim, mas o border, esse curso é para quem? É para todo mundo. Todo mundo que quer saber do conhecimento, todo mundo que quer autoconhecimento, todo mundo que já se apaixonou, todo mundo que um dia já capotou nas suas emoções. A gente tem que entender que a diferença dos outros não é qualitativa, é quantitativa. Eu posso entender qualquer pessoa, porque em algum momento eu posso ter tido algum sentimento, alguma emoção parecida, que não me causou transtorno ou que me causou, mas eu posso sim. Então, por exemplo, é um curso para psicólogos, com certeza, porque eu tenho certeza que a grande maioria dos psicólogos não estudou borderline na faculdade. Para assistentes sociais, para todas as pessoas que lidam com saúde mental, para médicos, né? Para médicos gerais, para pediatras que lidam com personalidades de crianças assim desde muito cedo, para ajudar na identificação, não vai tratar, mas vai ajudar na identificação, né? Psicólogos nem se fala, né? Principalmente, você vê, a dialética comportamental, ela tem muito poucos psicólogos especializados. Precisamos que se especializem mais, porque existe uma demanda muito grande e não temos profissionais suficientes. Então, todo conhecimento aqui é muito favorável ao ser humano, muito, para todo mundo. E como é que a gente aprende, né? Porque o border, ele tem na sua relação uma relação extremamente disfuncional, né? Muitas vezes egocêntrica, querendo muita atenção, muitas vezes aderência, ou seja, aderindo no outro como se fosse o outro a salvação da vida. E isso ensina a gente que isso nunca dá certo. A relação que existe, a relação, descobrir o que é amor de verdade, porque o border confunde paixão com amor, né? Dependência com amor. Amor não é nada disso. Então, a gente faz nesse curso uma grande homenagem ao amor de verdade, né? Que a gente acaba tendo que ensinar para o border e acaba aprendendo para a gente. O amor de verdade é quando eu, numa relação com o outro, eu desperto o meu melhor e eu também desperto o meu melhor para mim e para o outro. E é assim que uma relação se torna saudável, é assim que o amor se faz. Então, a gente tem muito que aprender com os borders, sim, sobre amor de verdade. Porque muitas vezes a gente nem pensa nisso, mas quando a gente vê o sofrimento de um border, a gente para e pensa que a gente também pode melhorar a nossa maneira de amar, a nossa maneira de existir. Tá bom? Queria deixar um beijo para todos vocês. Acreditem no amor, acreditem na melhora das pessoas, porque se a gente puder ter melhores relações, a gente puder amar, não é só amar o outro, amar o que se faz, amar a vida, amar o outro, a gente transforma o mundo. É a única maneira da gente transformar o mundo. Muito obrigada e até o nosso curso. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?